Esse tema da insegurança é algo que diz respeito a todos nós. Todos nós sentimos insegurança na vida. E nós precisamos sempre focar o seguinte: a insegurança tem uma utilidade. Ela nos obriga a nos prepararmos melhor para executarmos as coisas. Ela exige de nós um bom senso para avaliarmos a qualidade do que a gente faz, do que a gente é. Então, de certo modo, a insegurança nos ajuda. Ela, inclusive, nos faz antever riscos e tomar as precauções. Mas quando a insegurança nos atrapalha a crescer, aí sim nós precisamos olhar para isso. Inicialmente, eu vou falar sobre aspectos gerais e depois vou falar de um caso atendido, para você perceber, ilustrando a questão, fica muito mais fácil ainda de perceber e, inclusive, de nos identificarmos com as questões. Bem, a pessoa que é insegura normalmente tem um senso de responsabilidade grande, ela tem uma autoexigência grande, ela não aceita pouca coisa, fazer pouca coisa, ela não aceita falhar, ela é perfeccionista muitas vezes. São pessoas confiáveis, apesar de tudo, porque são pessoas que têm um compromisso muito grande com aquilo que elas assumem. Porém, a pessoa insegura, ela foca nos defeitos, ela foca nas deficiências, ela foca sempre no que falta. Ela sempre se sente impotente diante do resultado que ela deseja alcançar. E isso é ruim porque gera sofrimento, gera adoecimento emocional. Uma questão também que a pessoa faz, a pessoa que é insegura, é que ela se torna muito comparadora, ela compara muito ela com os outros. Nós precisamos ter uma consciência de que sempre haverá alguém mais inteligente que a gente, mais bem formado que a gente, mais experiente que nós. Sempre haverá alguém que sabe mais. Mas também sempre existirá alguém que sabe menos, que tem menos experiência e que está doido para saber o que a gente tem para falar. Principalmente quando nós temos uma experiência de vida que pode servir como modelo, exemplo daquilo que essa pessoa faz, daquilo que ao qual se propõe. A insegurança, ela é agravada muito pela questão do medo da rejeição. Sempre queremos fazer algo de boa qualidade, ter um bom desempenho para que nós continuemos aceitos, continuemos valorizados. E muitas vezes isso garante um excelente desempenho que muitas vezes a gente não reconhece que faz. Porque como nós estamos sempre olhando o copo meio vazio, a gente não observa que existem pessoas que fazem muito menos que nós. Existem pessoas que se esforçam menos que nós. E o que a gente precisa fazer é prestar atenção para a realidade do que a gente está fazendo, para não menosprezá-la. Ocorre muito que o medo da rejeição pode gerar medo de atuar, medo de arriscar. Então, a gente deixa de mostrar o melhor da gente, o melhor que nós temos. Quando eu me separei, eu morava no interior, com 2 filhos, e vim para Belo Horizonte. Lá no interior, existiam raríssimos professores de pintura artística. Mas em Belo Horizonte, com escolas de belas artes, eu vim para cá apavorada, porque, poxa, o que deve ter um professor de pintura em cada esquina. E eu vim e procurei emprego nas páginas de ofertas de emprego. Mesmo sendo uma artista premiada, mesmo sendo uma pessoa que se desenvolvia na literatura, nas artes plásticas, no artesanato, na reciclagem de imóveis, na restauração de peças de arte, eu menosprezava o que eu sabia fazer. Até que, por falta de oportunidade no mercado, uma mulher de 38 anos na época, com 2 filhos, eu sempre ficava no final da fila.
Nem sempre. Às vezes aparecia alguma oferta, mas não era muito interessante. Então, a única alternativa que eu tive foi de montar minha escola. E para minha surpresa, foi muito bacana, porque eu me instalei, me fiz conhecer, lancei exposições e fui recebendo alunos. Então, e com esse trabalho eu pude dar continuidade à vida, fazer formações, dar estrutura para os meus filhos, conquistar amor próprio, né? Porque quando você está depois de um divórcio, você sai meio rastejando, meio apalpando as coisas novamente, retomando a vida, né? Depois de 23 anos com uma pessoa só, a gente fica... volta para o mercado, né? Volta para o mercado e percebe que está tudo diferente. Então, qual foi o método que eu utilizei para esse enfrentamento? Eu simplesmente tive que colocar a mão na massa e dar o melhor de mim. E então eu descobri que eu tinha, diferente de todas as outras pessoas que eram professores de artes na época, a minha experiência, a minha poesia, o meu jeito de lidar com as pessoas, o meu jeito de acolher as pessoas, o meu jeito de estimular o brilho delas. Isso fez a diferença. E esse fazer gradual foi me dando autoconfiança para continuar em frente. Então veja que a necessidade me fez buscar a solução para a minha questão, para o meu problema, né? E nós precisamos então olhar para isso. Às vezes a vida é pouco rígida e ela acaba nos obrigando a colocar a mão na massa. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento para que eu me conhecesse melhor e entendesse as minhas dificuldades, as reais barreiras que eu tinha. Quando a insegurança é muito grande, nós podemos incorrer em algumas defesas do ego. Por exemplo, a autovitimização. Como, por exemplo, também a arrogância. Sabe quando um cãozinho apanha tanto que ele começa a ficar agressivo para se defender? Não é que ele seja mau, não é que ele esteja raivoso, mas ele já antevê, ele tem medo de apanhar, ele tem medo de sofrer e acaba reagindo, atacando, simplesmente para não ser agredido, porque a pessoa insegura não suporta crítica. A crítica é extremamente ferina, cortante para ela. Então, ela adota uma postura de prepotência, arrogância, e isso assusta as pessoas e as afasta. As afasta do tipo, faz com que elas entendam, não mexa comigo, não me critique porque eu mordo. O problema é que a gente afasta também as pessoas bacanas, as pessoas legais, as pessoas que podem somar com a nossa vida. E a gente vai transformando a vida numa experiência de solavancos, porque você não consegue se ligar afetivamente de uma maneira suave com as pessoas, então elas ficam sempre com o pé atrás com você. Os antídotos para a insegurança, eu acabei de dizer que é o autoconhecimento, que é quando você começa a buscar as explicações para esses traços e os modos de tratá-los. Primeira coisa que eu sugiro é perceber que nenhuma dessas defesas são um caminho ideal. Nem você se auto-vitimizar e evitar desafios e se esconder do mundo e dar a oportunidade para o outro e ceder espaço e deixar que o seu lugar ao sol fique vago, porque o lugar ao sol todo mundo tem, aliás, pode conquistar. Ao invés disso, nós temos que olhar para a gente com um pouco mais de compaixão. Primeiro, porque a gente não se torna inseguro à toa. Ninguém nasce inseguro. Todas as nossas características são estimuladas pelo ambiente, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, mesmo que a gente não se lembre totalmente da explicação da insegurança, nós tivemos motivos sim. Percebemos na relação dos nossos pais ou na vida que a gente levou fatores que nos intimidaram, que fizeram a gente temer fracassar, errar.
que nos castigaram horrorosamente por termos falhado. Então, nós precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento para identificarmos qual foi o mecanismo que instalou essa característica na gente. Depois que a gente faz esse movimento de autocompaixão positiva, não é para, ai, como eu sou coitadinho, nada disso. É essa coisa da compaixão para a gente cuidar da gente. Não, deixa eu olhar para mim. No processo de autoconhecimento, a gente tem que trabalhar a autoaceitação. Isso envolve humildade também, né? Se eu não sou expert em alguma coisa, eu vou dar o passo do tamanho que minha perna dá conta e não vou ficar bancando que dou conta. Então, eu vou simplesmente adotar uma postura de humildade, entendendo que o que eu sou agora, nesse momento, é suficiente para esse momento. Que a proposta que eu faço com o meu empregador sobre o trabalho que eu vou realizar é uma proposta que eu dou conta de realizar. Eu vou topar a parada porque eu sei que eu dou conta de realizar. Eu tenho que ter claramente isso, porque muitas vezes a gente se apavora com medo de falhar, fazendo algo que a gente sabe fazer. E não tem sentido isso. Uma outra coisa que a gente deve fazer é começar a prestar atenção naquilo que a gente faz bem feito. Naquilo que a gente faz que deixa uma marca positiva no mundo, com as pessoas, no coração delas, no aprendizado delas. Nós temos que começar a olhar para os nossos sucessos, ao invés de focar nos insucessos, focar na crítica. Eu gosto muito do fazer como caminho de crescimento. Quando você assume uma tarefa e a executa bem, você já tem ali visivelmente uma prova da sua competência. É um antídoto para a insegurança. Se você adota esse ritmo de estar sempre produzindo algo bem feito, sempre, você vai estar alimentando seu bom autoconceito. E quanto mais bem capacitado a gente está, mais competente e mais reconhecido a gente se torna por causa disso. A insegurança pode ocorrer por medo de falhar. Se a gente partir do conceito da realidade que todos nós falhamos, inclusive quem está num grau superior a nós, o medo de falhar é uma prepotência, você concorda? Quando nós adotamos, vamos falar um exemplo, se a gente entra numa grande empresa para trabalhar, assume uma tarefa, o erro é humano, ele pode acontecer, mas não é uma regra e não significa que você vai errar. O problema é que quando nós temos insegurança, nós ficamos tão ansiosos que acabamos errando porque a nossa atenção está muito focada em não errar e nós perdemos um foco mais abrangente. Então a gente acaba errando justamente pelo medo de errar. A questão dessa execução de tarefas que nos trazem sensação de competência, esse medo de falhar indica uma má gestão cerebral daquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos fazer coisas para as quais nós não estejamos preparados. Nós não podemos assumir uma tarefa que precisa de 5 dias de execução para executá-la em 3. Isso é gestão. Nós não podemos oferecer um resultado compatível com alguém que tem mais formação que a gente. Isso é gestão também. Então, quando eu falo essas coisas, eu penso naquela empresa que exige dos funcionários, dos profissionais, mais do que eles precisam entregar. Quando a secretária executa a tarefa da contadora, faz os mesmos trabalhos, aprende a fazer o mesmo trabalho, as mesmas planilhas, os cálculos perfeitamente, mas recebe como secretária, e a contadora que assina. A falta de reconhecimento sobre o que nós fazemos, a falta de autorrespeito também gera insegurança, porque você não se protege das situações em que você deveria ser mais respeitado e valorizado
pela qualidade que você oferece. Quando nós não nos damos esse espaço de valor, nós ficamos inseguros, porque não virá do outro também. Isso gera frustração. Para desenvolvermos competência, nós precisamos entender o que nós precisamos fazer e executar para desenvolver a confiança. Esse trabalho, ele deveria ser suficiente. Só que a pessoa que tem insegurança, ela não tem atenção para um eu merecedor. Ela traz dentro de si uma busca incessante por uma perfeição, por uma performance, por uma aceitação que não virá. Porque é uma demanda da criança que ela tem dentro dela. A insegurança, ela pode nascer a partir de dores que a pessoa tenta evitar o tempo todo. Então eu falei do medo de perder, que impede a ação. Quando a pessoa tem medo de perder e isso interfere no seu desempenho, interfere na sua iniciativa, ela precisa focar no que ela vai ganhar com aquele trabalho, com aquela postura. Quando a pessoa tem medo da mudança por causa dos sacrifícios que ela vai ter que fazer e não sabe se vai ser bom, por exemplo, não sabe se ela vai dar conta, ela deve focar o crescimento que essa experiência vai trazer para ela. Quando a pessoa tem medo da dor do resultado, medo de não conseguir oferecer o resultado máximo, ela precisa acreditar no resultado a partir do fato da sua própria competência. Acontece que, entrando agora na questão da análise de perfil, acontece que a criação que nós recebemos, algumas pessoas que desenvolvem a insegurança, ela cresceu, ela pode ter aprendido que para ser amada ela precisaria ser perfeita. Pais extremamente exigentes, educadores, não importa, não estou falando mal dos pais. Por isso que eu acho importante a gente dosar o nível de exigência que a gente tem em relação aos filhos. Porque todas as crianças estão num estágio de maturação diferente uma da outra. Não é porque duas crianças têm 10 anos que elas têm o mesmo nível de maturidade e prontidão para matemática, ciências, português, matemática. Então, muitas vezes, as crianças que são muito pressionadas e sobrecarregadas, elas assimilam um nível de exigência extremamente excessivo que faz com que elas se tornem compulsivas na autoexigência. Daí surge o perfeccionismo. E surge porque se a criança não desenvolver essa postura de eu tenho que dar mais, ela teme não ser amada, teme ser rejeitada. Quando a criança também é sempre muito exigida e pouco reconhecida, ela também vai desenvolver uma eterna busca de resultados. Quando a criança recebe dos pais afirmações de muito bem, ficou ótimo, muito bem, parabéns pelo seu esforço, gostei muito do que você fez, estou muito orgulhoso de você. Essa criança, sim, ela vai desenvolver não somente a consciência do bom executar, quanto também da sua competência. Uma outra questão que gera insegurança, hoje mesmo eu atendi um caso. Rapaz, jovem, menos de 25 anos, completamente confuso com o que fazer da vida. Quando nós fomos fazer a constelação, ele estava totalmente emaranhado em todos os problemas da família. Ele estava totalmente apreensivo com o sofrimento do pai, da mãe, das irmãs. E ele assumiu inconscientemente a obrigação de resolver essas questões. Ele
inconscientemente estava pressionado. Sabe quando você tem uma conta para pagar e faltam ainda R$ 200 para completar o valor na conta, na sua conta bancária, para poder pagar aquela dívida? E vai chegando o dia de pagar essa dívida e aquela conta, aquele saldo não fecha? E você fica angustiado, cadê o dinheiro para pagar a conta? Sabe essa apreensão que fica ali? Você está conversando com os amigos, você está almoçando com alguém, você está assistindo um filme, mas aquela coisa fica ali, pressionando você. É dessa maneira que fica a cabeça de alguém que carrega preocupações imensas e não sabe como resolver. Primeiro, no caso desse rapaz, ele jamais vai conseguir resolver porque os problemas não são deles, não são dele. A angústia que ele tem com o sofrimento da família não vai ajudar em nada. Pelo contrário, está roubando energia dele para ele se desenvolver, para ele focar no seu sofrimento. Ocorre que, estando aflito, não existe saúde mental suficiente para se dedicar, para se entregar para uma atividade, para algo que o realize, porque é exatamente o que a gente faz que vai trazer sensação de competência. Então você veja que é um ciclo, é uma bola de neve ali, é uma coisa que uma coisa puxa a outra. Impossibilitado de resolver o problema, ele se retrai e se angustia. Angustiado, não consegue focar a atenção e pensar o que eu quero para a minha vida. Não conseguindo focar, ele não faz, ele fica imóvel. Estando imóvel, não realiza nada. E é exatamente o que realizaria que daria a ele uma sensação de eu vou conseguir resolver alguma coisa, eu vou conseguir pelo menos resolver a minha questão, eu vou conseguir conquistar uma condição econômica que eu possa ajudar uma das irmãs, por exemplo. Então veja que a insegurança pode estar atrelada a um bloqueio inconsciente surgido de fatores concretos de sofrimento na família, por exemplo, ou na história pregressa, que se torna um padrão que vai gerar um quadro ansioso constante e que impede a pessoa de focar, impede a pessoa de pensar com clareza, impede a pessoa de ter prazer na vida, cujo prazer estimula a motivação, cujo prazer estimula o amor próprio, a consciência de capacidade, de possibilidade, de prazer em executar porque consegue executar bem. Então, a insegurança, resumindo, pode ser uma questão de má gestão cerebral, no sentido de olhar as coisas com racionalidade, e essa dificuldade de olhar as coisas com racionalidade pode estar ligada a barreiras, bloqueios psicológicos gerados por crenças limitantes, por preocupações excessivas, por necessidade de salvar pessoas, salvar os pais do divórcio, salvar a irmã do desemprego, etc., cujas tarefas não pertencem a ele, não pertencem a nós. Nós não vamos resolver os problemas todos do mundo, nós não podemos achar que somos responsáveis por manter nossos pais casados, manter nossa irmã empregada, manter o marido da irmã legal. Esse rapaz, no caso, esses são exemplos, não são bem essas questões, mas esse rapaz, ele assumiu preocupações que não eram deles. Isso tornou uma questão um pouco obsessiva. Então, por medo de falhar, por medo de um resultado negativo, por medo da rejeição, ele fica imobilizado, acuado. Então, antídoto para a insegurança é autoconhecimento e uma boa gestão das questões a serem realizadas e vividas. Pé no chão, maturidade. Se é difícil fazer isso sem ajuda, buscar ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Não existe uma pessoa no mundo que não seja beneficiada por um trabalho de terapia,
um trabalho de coach, seja lá o que for o recurso. Eu acho interessante essa questão da gente administrar bem essa realidade, porque um dos fatores que me remete a essa questão que esse rapaz trouxe é: nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar dentro da nossa família, no grupo de amigos, no ambiente de trabalho. E, conscientes de qual seja o nosso lugar, nós vamos ter também consciência de qual é o nosso papel. Qual é a expectativa que o outro tem de nós. Isso me faz lembrar de um fato ocorrido com o senhor Hugo Werneck, ambientalista, muito importante de Minas Gerais. Ele assistiu uma palestra dele maravilhosa uma vez, que conta a história. Ele fazia um trabalho de estudo agronômico, pesquisando o impacto ambiental que empresas, indústrias fariam nos ambientes, nas áreas do estado. E uma vez, fazendo esse trabalho, avaliando qual a porcentagem de mata nativa teria de ser preservada dentro daquela área que a indústria iria se instalar, qual seria a medida antipoluente que aquela empresa teria de ter para não poluir os lençóis freáticos. Naquela região existia um lago, um rio, uma lagoa, e no meio da lagoa uma ilhazinha onde vivia uma população de macacos, de micos. Os animais ficavam ali naquela ilha. Certo dia, perceberam que estava havendo um alvoroço entre aquele grupo de macacos. Estavam todos no chão, à beira da lagoa, e um deles estava deitado. Eles pegaram o barco para verificar, chamaram lá uma pessoa, um especialista que entendesse um pouco mais da parte animal ali, e verificaram que o líder daquele grupo estava doente. Ele havia se machucado numa briga e o machucado infeccionou. Então eles, com muito cuidado, recolheram aquele animal, e enquanto eles retomavam o caminho de volta para a margem, já pensando em acionar um transporte para levar aquele animal para veterinário ver, os micos que ficaram na ilha começaram a ficar alvoroçados, e atacando um ao outro, e aquela coisa louca. Até que num certo ponto, um dos micos que estavam brigando se sobressaiu, parou de brigar e subiu no galho mais alto da árvore que estava lá perto. E então eles entenderam que, quando aquele líder saiu, foi nomeado entre eles um novo representante da liderança, que era o macho mais forte entre aqueles que ficaram. Quando o líder antigo se recuperou, que eles retomaram para liberá-lo lá na ilha, quando eles soltaram o mico, os outros foram se aproximando, cheirando, e aquele que estava no alto da árvore desceu e o líder subiu. O antigo líder retomou o seu lugar, não houve briga. Então você veja que a natureza, ela tem uma sabedoria interessante que mostra o valor da gente saber do nosso lugar, que exige sabedoria, humildade também. Enquanto o líder estava doente, aquele de lá ficou ali administrando, liderando o grupo, etc. Não sei como é que é a relação animal ali. Mas quando ele voltou, foi retomado o lugar hierárquico dele. Quando nós temos consciência do nosso lugar, do nosso papel, partindo do nosso conceito de responsabilidade e valor, fica muito mais fácil a gente trabalhar racionalmente a questão da insegurança. Não há questionamento quando você realiza o seu papel conforme combinado e o cumpre com a sua competência.
Quando nós fazemos isso, é um exercício de autoconhecimento também, que nos faz perceber que a insegurança não é cabível. A melhor coisa é enfrentar, um pouquinho de cada vez, um desafio pequeno de cada vez. Quando nós recebíamos, aliás, eu não sou mais mestre em pintura, mas quando eu recebia um novo aluno, começava com desenho, para assimilar os conceitos do desenho, humildemente. E ele ficava ali assistindo a galera pintando quadro. Ai, que vontade! Mas ele passava por aquele tempo para depois ir para a tela. Quando ia para a tela pequena, porque a necessidade, a angústia de pintar era tão grande que não podia ser uma coisa muito grande, porque demorava. Então ele ia pintar um menorzinho. Pintava um quadrinho menor, com toda a nossa orientação, dentro da prontidão que aquela pessoa tinha, mas a gente ajudava a pessoa a pintar o que ela pudesse de melhor. Terminava, geralmente era uma emoção. O primeiro quadro é uma emoção. Primeiro o filho. E depois partia por um quadro maior. Quando a pessoa vai provando que dá conta e vai aumentando o tamanho e a complexidade da pintura, sai do figurativo, já vai para o realismo, que exige muito mais habilidade, aí a pessoa se convence da sua competência. Aí a insegurança, ó, tchauzinho, tchauzinho. Segurança, você ficar aqui não, porque você não é cabível. Eu dou conta, eu tenho valor, eu posso. Então, fica aqui minhas palavras. Eu vou estudando mais, vou trazendo novidades. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, curta, mostre para alguém que possa se valer, que possa se beneficiar. Divulga nosso trabalho, curta o nosso canal no YouTube, no Instagram, para que mais pessoas possam ser beneficiadas e para que o canal possa crescer e a gente oferecer mais serviços. Quanto maior o canal ficar, mais serviços a gente vai poder oferecer. Como, por exemplo, grupos de estudo, grupos fechados de autoconhecimento, muita coisa boa. Então, ok? Um beijo e até a próxima.